Amigo, obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço o convite. Bom, antes de tudo, comunicar ao senhor que é uma honra ter você por aqui. Eu estava muito ansioso para essa entrevista, porque eu acompanho muito o senhor pelo Instagram. E, cara, é uma personalidade assim que, além da entrevista, eu queria conhecer realmente o senhor pessoalmente, conhecer mais da sua história. E acredito que todo mundo que está aqui hoje tá por esse motivo, né? Conhecer mais um pouco do Geraildo Santana. Então vamos começar com o senhor explicando quem é o Geraildo Santana, quem é a personalidade que está de frente comigo aqui hoje. Boa noite a todos, né? Agradecer o convite, dizer para mim que também é uma honra estar aqui com você, né? Um prazer. E o Geraildo é um sertanejo que saiu do sertão da Paraíba em janeiro de 86. Inclusive agora eu completo 40 anos, no dia 31 de janeiro completo 31 anos de Rondônia, orgulhosamente, né, de estar aqui em Rondônia, uma terra que me acolheu, uma terra de grandes oportunidades. Foi aqui onde eu cresci, foi aqui onde eu realizei os meus sonhos, né? E eu venho para Rondônia em 86, como dizia minha mãe, para tentar ser alguém na vida. Por falta de oportunidades lá no sertão, nós fomos obrigados a sair de lá. Quem saiu primeiro foi o meu irmão mais velho, e ele foi puxando os irmãos mais novos, de modo que todos os 4 homens vieram para Rondônia, ficaram lá no sertão só a minha mãe, meu pai e minhas 2 irmãs. E o que era, Mateus, que eu trazia na mala? O que era que tinha na minha bagagem? Um sonho. Era um sonho de crescer na vida, de dar certo na vida, né, de conseguir alguma coisa e de ser alguém. E eu tinha um sonho na minha mala que era de ser funcionário do Banco do Brasil. Sonho esse que nasceu quando? Quando a minha mãe me leva em uma agência do Banco do Brasil para receber um benefício do meu pai. E quando eu entrei naquele ambiente com ar-condicionado, eu olhei para um lado e para o outro, né? Senti aquele ar-condicionado e pensei, eu vou trabalhar aqui. E eu não falei para ninguém, não falei para minha mãe, né? Mas eu nutri esse sonho. E esse sonho eu carreguei comigo por 18 anos. Então eu posso dizer que de sonho eu entendo, porque eu esperei Perfeitamente. 18 anos para realizar o meu sonho de ser funcionário do Banco do Brasil. Eu chego em Rondônia em 86 e somente em 93 eu ingresso no Banco do Brasil. Teve um concurso onde eu fui aprovado e passei a trabalhar e fiz carreira no banco por 27 anos. E assim, é interessante você falar sobre o sonho, porque traz consigo as pessoas entenderem que sonhar não é só você pensar e deixar aquilo de lado, é produzir, é você colocar um objetivo, ir buscando metas para que você atinja verdadeiramente o seu sonho, que o seu sonho era entrar no Banco do Brasil. E somente 18 anos depois que o senhor conseguiu esse feito, né, realizar esse sonho que o senhor Uhum. tinha. E assim, quando o senhor escolheu Rondônia, teve algum motivo específico? Foi por visão de oportunidade? Qual o motivo? Rondônia, na época, tinha praticamente 4 anos que tinha sido emancipado o estado, né? Então, Rondônia agora completou, no dia 4 de janeiro, completou 44 Isso, anos quarenta e de quatro. estado. Então, era um estado novo, de grandes oportunidades, e na época, a maioria vinha muitos professores do Nordeste para cá, para Rondônia, então espalhado em todos os municípios. E meu irmão era professor de matemática. Então, meu irmão veio em busca, e aí, chegando aqui, ele consegue trabalho, a esposa dele também, que ambos professores, e nisso foi me trazendo. E quando eu chego em Rondônia, eu era técnico em agropecuária, né? Eu tinha terminado lá na Paraíba o curso técnico em agropecuária. E eu começo a trabalhar primeiro na Secretaria de Agricultura, depois eu trabalhei na Emater, quando aí, em 92, surgiu um concurso
do Banco do Brasil. Mateus, e eu costumo dizer assim que quando é sonho e quando esse sonho se conecta com Deus, né? Quando eu fiz a prova do concurso do Banco do Brasil, foi uma prova muito difícil. Quando eu cheguei em casa, perguntou: "E aí?" Eu sabia que tinha sido muito difícil aquela prova. E Deus foi tão bom comigo que aquele concurso foi cancelado. E eu tinha uma Caramba. certeza que eu não passaria com aquela prova, Sim. né? Mas aí Deus foi tão bom comigo que o concurso foi cancelado. Teve que aplicar novas provas. E quando aplicou novas provas, eu saí com uma sensação gostosa, sabe? Eu terminei as provas, mas eu também não contava vantagem. Ah, tô aprovado, tô aprovado. Não, mas eu saí quieto, né? Mas segurante. Dentro de mim algo dizia que sim, que eu tinha ido bem, mas eu não externalizava isso. Sim, Eu falei, vamos esperar o perfeitamente. resultado, não vamos, né? Não vamos Contar a vitória antes da contar a hora. vitória antes da hora e tal. Então, mas eu tinha algo dentro de mim gostoso, sabe assim? Eu fui muito bem. E na primeira prova, eu lembro que eu rabiscava muito, rabiscava para chegar ao resultado. Eu costumo até brincar com algumas pessoas que eu digo, eu acho que eu nem passei no concurso. Eu penso que algum psicólogo viu os meus rabiscos e falou: esse menino não é inteligente, mas ele é muito esforçado. Olha como ele, olha o tanto de rabisco dele para encontrar uma resposta, né? E dentro de toda essa coisa ainda de sonho e tudo mais, no ano de 1990, eu em Ouro Preto do Oeste, eu resolvi fazer um outro segundo grau, que eu cheguei com um curso de segundo grau, estava parado, falei, vou estudar. E estava estudando, e para mim eu estava estudando sem nenhuma finalidade concreta, sem nem algo em vista. E quando eu olho para trás, do resultado do concurso, eu penso, como foi bom eu ter voltado para fazer um outro segundo grau, porque foi ali onde eu revisei português e matemática. Isso, sem sombra de dúvida, me ajudou no concurso. Então, a importância da gente estar, né, fazendo a manutenção dos conhecimentos, se atualizando. Parecia inútil, né? Vamos assim dizer, o cara já tem um segundo grau e está fazendo um outro segundo grau, né? Mas fazia parte do projeto maior, né, de passar num concurso. E isso me ajudou e muito. E o estudo, ele não pode ser estagnado, né. Não. Tem uma coisa em comum entre todos os convidados aqui, é que todos nunca pararam de estudar. Uhum, Todos aqui é um padrão. Uma coisa que eu reparei é, todos os convidados têm uma disciplina, assim, de invejável, de se uhum, invejar, e nunca para de estudar. Todos aqui são pessoas de sucesso e sempre é o mesmo padrão: disciplina e estudo. Até uhum. porque as pessoas pensam: "Ah, eu quero fazer um concurso X, eu vou estudar para esse concurso e depois que eu passar no concurso, tá tudo ótimo". Só que não é assim que funciona, Não. né. O estudo ele tem que ser constante, a gente tem que Uhum. cada vez mais progredir, porque o conhecimento ninguém tira da gente. É a Com única coisa certeza. que ninguém consegue tirar da Uhum. gente, é o conhecimento. Sim. Matheus, em relação a isso aí, eu costumo até dizer que antigamente, né, lá na minha época, um médico se formava, nunca mais ele pisava o pé em uma escola. Pronto, ele estava pronto para a vida, vamos assim dizer, né? Sim. E você veja que isso aí caiu por terra, esse modelo não funciona mais. Hoje o médico termina, hoje ele já está entrando numa especialidade e ele continua estudando e ele nunca mais ele sai de um banco de, né, de escola, ele está sempre Isso. evoluindo, ele está sempre buscando as especializações. E hoje nós temos muito isso aí, né? A gente precisa estar cada vez mais se atualizando. Eu, por exemplo, aposentado. Algumas pessoas falam: "Ah, tu tá aposentado, né, e tal, para com isso". Mas é algo que eu gosto de fazer, de estar nessa busca, de estar me atualizando. Eu costumo falar que eu venho do mundo da datilografia, então eu conheci o mundo na datilografia. Quando eu ingressei no Banco do Brasil, eu fiz um teste de datilografia, então você fazia a prova teórica, passou, depois você fazia um teste de datilografia, né, para saber como era que estava ali a tua habilidade. E então eu venho desse mundo todo, conheci todo, né? Entrei no banco, a ferramenta de trabalho era uma máquina de datilografia e um monte de formulário.
Você quer abrir uma conta? Quer? Deixa eu pegar pegava o formulário e começava a datilografar, né? E aí eu aposento, e quando eu me aposento, isso em 2020, eu comecei a me perguntar, e agora, o que é que eu vou fazer? E a única certeza que eu tinha, né, e que eu tenho ainda hoje, é que eu não queria parar. Eu acredito que no dia que eu parar, no dia que eu parar de movimentar, eu vou enferrujar, né? E isso não combina comigo. Então, assim, Perfeitamente. depois que eu me aposento, eu entro no digital, né, no meu perfil lá do LinkedIn, comecei a trabalhar ali, gosto muito disso aí, sabe? Hoje esse mundo digital me fascina, né? Eu sou fascinado por esse mundo aí, essa oportunidade que você tem de se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Totalmente diferente do mundo off, como era no passado, né? Que a gente chegava aqui para a gente saber notícias, tinha que esperar uma carta chegar, né? Então, até essa carta chegar, você ler, depois você escrever outra, colocar no correio, mais 10 dias para chegar lá. Então, você veja como a comunicação era lenta. E hoje está tudo muito fácil, né? Hoje está tudo num clique, né? Você manda aqui, já a pessoa já A informação, ela tá muito está acessível, né. muito Não tem acessível. como dizer que: "Ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo". A gente consegue saber sobre tudo, a gente Sobretudo. pode estudar sobre tudo, independente do ramo, independente do que a pessoa pretende estudar, né. Hoje a informação, ela é muito simples, como o senhor disse, tem o LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, onde a pessoa quiser se aprofundar, ela pode ficar à vontade que conteúdo não vai faltar. Sim. Hoje o grande segredo, né, Matheus, é você saber filtrar, né? O que é que eu Exatamente. vou consumir? O que é que vai me ajudar? O que é que vai contribuir com o meu crescimento? Porque como algumas pessoas condenam a internet, né? Mas se você vê o digital, o mundo digital, a internet, muita gente tem muito lixo, mas Tem, tem muito material bom. Então hoje o grande segredo é você saber garimpar, né? Você exatamente. saber selecionar o que você vai consumir. Mas tem material muito bom. E até fazendo um paralelo nisso aí, né, Matheus? Eu me recordo que lá quando eu fazendo o meu segundo grau, lá na Paraíba, de 83 a 85, eu estudava em uma escola que era considerada a terceira escola do estado, ou seja, não era a melhor escola, porque a melhor escola eu não tive acesso nem para fazer a prova, o teste que tinha que fazer, porque não tinha dinheiro, não tinha para viagem, era longe, e além do mais, essa escola era uma escola federal que exigia um kit. Você só entrava lá se você tivesse 2 toalhas, 2 macacão, 2 coxas, 2 cobertas, 2 não sei o quê. Meu filho, eu não tinha essas coisas. Então eu falei, isso aí eu já fui eliminado por isso aí. Mas aí não tem a de Catolé do Rocha, onde disseram, né, não era a melhor, mas eu fui para a melhor. Só que eu tinha algo comigo, a escola não é a melhor, mas eu tinha o desejo dentro de mim de fazer a diferença lá dentro. Eu me Perfeitamente. recordo até que tinha alguns professores que eles comentavam, né, quando os alunos reclamavam, eles falavam assim: vocês reclamam da escola, mas e o que dizer do Geraildo e do Túlio, que era um amigo meu? Ou seja, porque a gente buscava as coisas, né? Eu me recordo até de fazer, na época, cursos por correspondência que eu descobri. Aí você mandava uma carta pedindo esses cursos, eles vinham pelo correio, eu estudava e fazia. E quando eu vejo isso, lá no passado, lá de 83 a 85, eu vejo hoje, quando muita gente reclama que não tem condição de estudar, não tem condição de fazer um curso, de pagar uma escola, mas e os cursos que estão disponíveis, né? Em todas as faculdades, em todas as organizações, tudo que você entrar aí hoje no SESC, no Senai, né, em tudo tem material O gratuito, próprio YouTube. cursos o próprio YouTube, cursos de extrema qualidade. Então, hoje não, eu não tenho condição, mas se eu quiser, o tempo que você perde no celular olhando bobagens, você está Exatamente. procurando material que você está se desenvolvendo, que você está crescendo, né? Inclusive, só para complementar essa informação, esses tempos atrás aí eu li uma pesquisa que ela dizia que 65% de tudo que é pesquisado na internet é bobagem.
Então você veja, e eu ainda acredito que seja muito menos de 35%. Eu achei esse percentual muito bom para ser verdade, sabe? Eu penso que é menos de 35% que procura coisas de qualidade. Então você veja, é só você escolher de que lado você quer ficar, né? Eu quero ficar, né, dentro, eu quero compor os 65%, ou eu quero estar entre os 35% que estão garimpando informações de qualidade, que me desenvolva, que me cresça, que me, né, Que melhore que como ser melhore humano. você. A gente pensando assim dessa maneira, é estranho, porque a tecnologia ela só tende a avançar. Cada vez mais a tecnologia avança. O senhor disse, antigamente o senhor estudava no curso, vinha pelo Correios. Hoje em dia não. E parece que quanto mais a tecnologia avança, menos as pessoas querem estudar. Eu acho que isso não é como é que se pode dizer, um problema da tecnologia, é do Uhum, ser humano. sim, Ah, eu não vou dar um celular para o meu filho porque ele vai ficar vendo isso e aquilo. Só que tudo é o quê? É você instruir, é você mostrar o caminho correto. Às vezes o próprio pai fala isso, mas ele mesmo consome conteúdo que não agrega uhum, nada para a vida dele. sim. Ô, Matheus, e interessante você falando aí, eu lembrei de uma situação, uma vez a gente estava em Jaru, em uma escola, em um evento com umas crianças, né? E uma pessoa que estava lá resolveu entrevistar algumas crianças e perguntou aí, né? E aí, o que é que você quer ser quando crescer? Aí só deu a turma do digital, influencer, blogueiro. Eu quero ser, entendeu? Então, assim, como esse mundo está dominando. E dependendo da idade, claro que é bom, claro que é possível que ela seja, se for um sonho, a gente tem que respeitar, né? Eu costumo dizer que quando é sonho, a gente respeita, mas está se perdendo um pouco dessa coisa, né? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ou Exatamente. seja, tem essa influência levando essa ala para esse mundo, para esse lado, né? E às vezes você pode ser um influencer, você pode ser um de destaque, mas você não pode, em hipótese alguma, desprezar O estudo, cara. o estudo. Esses dias eu vi, não sei se foi o Tiago Nigro, não, foi o Joel J falando, e ele falou com muita propriedade. Ele falou assim: não caia nessa onda, porque tem uma turma aí que tentam banalizar os estudos, dizer que Exato. não é importante, porque tem pessoas que não têm estudo e se dão bem. Sim, é possível, sabe? Mas eu costumo pensar sempre assim, que o caminho mais fácil para a pessoa que vem de uma classe fraca, como eu vim, né? Então, assim, o estudo é a primeira opção, né? É o principal, né? É É o o ponto de principal. partida. Não custa nada você estudar. Se você se tornou aí, né, um destaque por outro meio, É mérito. maravilha, é mérito. Mas você não pode desprezar, você tem isso aqui, né? Exatamente. Você tem que ter É, o estudo como consigo, dizia muitos os nossos pais, né? É a herança que ninguém te rouba, né? É principalmente. quando os pais deixam para os filhos essa formação, essa educação, essa contribuição, né? E assim, o senhor vendo hoje, esse mundo do digital, esse mundo, como o senhor mesmo disse, dos jovens querendo mais ser influência. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu estava cursando ciência da computação, e nesse mesmo órgão, né, não vou citar o nome, que eu estava cursando, tem um curso de arquitetura. E tem um amigo meu que ele cursa arquitetura, já está finalizando, e ele não tem turma. Ele simplesmente não consegue cursar porque não tem turma. Então, assim, você vê as pessoas, a arquitetura ela já está ficando de lado, as pessoas não querem cursar, elas não Uhum, se interessam, enquanto outros cursos têm mais pessoas, claro. uhum, Só que a arquitetura é algo importante, a gente precisa do arquiteto, a gente precisa da arquiteta, é uma coisa que não pode morrer. E indiretamente a gente vê que está caminhando para isso. uhum. Como que o senhor vê essa mudança, sabe, do mundo real hoje que a gente vive? O digital entrando, assim, de uma forma boa, mas querendo ou não também com o seu lado ruim. O senhor que, como já disse, veio de uma situação complicada, precisou estudar muito para chegar onde chegou. Como que o senhor vê tudo isso que está E acontecendo? continue estudando, né, Matheus? Não para aí, Exatamente. E né? não Não pode para aí. Não parar. pode, não Como que o pode. senhor vê tudo isso? Matheus, eu vejo que dentro de tudo isso aí, que dá para você viver num mundo
no mundo híbrido. Eu acho que você não, né, você não pode ignorar, como eu já falei, né, algumas situações, algumas habilidades. Eh, dentro disso aí que você falou das profissões, dos desenhos, né, da arquitetura e tal, eu me recordo do meu filho quando era pequeno, ele sempre vinha para mim e ele só queria saber assim: "Pai, qual é a profissão que dá dinheiro? Pai, isso aqui". Aí eu falava: "Depende". E um dia ele até ficou bravo, né, porque: "Pai, você só fala depende". Eu falei: "Sim, meu filho, se você for fazer um curso que você não tenha vocação, né, que você não gosta, você não vai ganhar dinheiro". Então eu acredito, Mateus, dentro disso aí, que você veja, por exemplo, antigamente, professores de educação física, eles serviam para quê no passado? Único e exclusivamente para dar aula nas escolas. Isso quando você vai num passado bem distante. Hoje você vê os profissionais de educação física dentro das academias. Então você veja que as oportunidades se ampliaram. Sim, Professores profissionais de educação física que são sucesso no digital, né, atendendo até no online, né, passando dicas, passando protocolos e tudo mais, consultorias. consultorias e tudo mais, de igual modo os profissionais. Então, às vezes a gente não consegue enxergar as oportunidades para um outro curso. Então, às vezes você tem pessoas que fazem um determinado curso e elas aproveitam esses cursos para empreender em outras áreas, né? Por exemplo, você citou aí arquitetura. Eu conheço pessoas que fizeram arquitetura e hoje são um sucesso na gastronomia. E quando você vai, né, falar com essa pessoa, ela vai dizer o quanto ter estudado arquitetura ajudou ela a se tornar Exatamente. um destaque naquilo ali. Então, muitas vezes é a forma que a gente olha, seja para a profissão, né? Porque tem muitas pessoas fazendo diferente. Então, por que que tem alguns que estão fazendo diferente e eu não estou? Né? Então, são esses questionamentos. Mas não nem a gente não pode ignorar, né? A gente não pode ignorar a formação, independente da formação que você tenha, né? Dá para você se reinventar, dá para você, sabe? Então, assim, e você veja, hoje, se você vê assim, o tanto de profissionais de sucesso em cima, com áreas de formações divergentes e tudo mais, mas que ajudaram, né? E assim, o senhor disse que o sonho do senhor foi entrar no Banco do Brasil. O senhor fez o concurso e conseguiu adentrar no Banco do Brasil. Como foi esse início? O senhor já entrou da maneira que o senhor sempre sonhou? O senhor foi produzindo para cada vez subir mais? Como foi a história do senhor dentro do Banco do Brasil? Mateus, é uma construção, né? Seria muito bom. É igual um bolo, você vai colocando os ingredientes, né, para você. E quando eu entrei, eu me recordo que antes de eu entrar no banco, uma das coisas que eu gostava de fazer era pegar fila. Eu amava pegar fila. Foi fila de banco que alimentou os meus sonhos. Então, os nossos sonhos, eles precisam estarem sendo alimentados. Com E certeza. eu alimentei, eu nutri o meu sonho pegando fila. Cara, quando eu chegava no banco e pegava fila, o pessoal, quando reclamava de fila, falava: "Oh, meu Deus", e foi fila que nutriu o meu sonho, né? E quanto mais demorava a fila, mais eu gostava, porque eu ficava me visualizando ali dentro. Falava assim: "Uau, vou trabalhar aqui". Então foi uma construção e quando eu chego no mas quando eu entro no banco, Mateus, eu já tinha uma coisa dentro de mim que eu queria exercer cargo de liderança, eu queria ser um gerente de agência, porque era a figura que eu achava muito bonita. Por exemplo, lá na minha cidade eu observava o gerente da agência, via ele passar na rua e tal. Então aquilo me alimentava, aquilo me A estimulava a famosa inspiração, né? famosa inspiração. Então ele era, né, então eu sempre olhei para esses profissionais com a inveja branca que fala, né? Não, Sim. não, mas assim, desejando, falando, eu vou estar lá também, eu vou realizar. E foi uma construção, e ela é paulatinamente, né? Paulatina, você vai enfrentando, você vai crescendo ali dentro. E eu vejo algumas pessoas que hoje, assim, são ansiosas, acham que querem tudo para
para ontem, né? Querem entrar hoje, já querem, e às vezes se precipitam, e às vezes colocam os pés, né? E acabam desistindo, E né, acabam naquele desistindo, exatamente pela pressa, por não saber esperar. E é um processo que não acontece do dia para a noite. Então foi uma construção, e foi uma construção que levou 27 anos, né? e assim, o senhor já disse que gostava de pegar fila, que foi o seu sonho. Então é interessante o senhor comentar sobre isso, porque dá para ter uma noção que o seu sonho era muito mais do que um sonho, né. Apesar do senhor ter o objetivo ali, o ambiente que o senhor já se encontrava ali, o senhor já se via ali muito antes de estar. Sim. Eu acho que esse é um dos principais pontos para as pessoas conseguirem alcançar os seus sonhos. Muita gente que hoje em dia se vê como pessoa, né, eu até comentei em diversas entrevistas, não vivem o próprio sonho. Uhum, É o maior número de pessoas, eu acho que no planeta, não vivem o próprio sonho. uhum, E é uma coisa complexa, porque eu penso comigo que todo mundo deveria viver o próprio sonho. Só que as pessoas fazem o que o senhor falou, elas acham que o sucesso é simples e fácil, que o uhum. caminho é curto e é largo, mas o caminho é estreito e muito longo. Com certeza. Você tem que Uhum. ter a disciplina necessária. Muitas das vezes você vai ter que construir algo antes de atingir o Uhum. que você quer, Sim. porque isso entra naquela história do estudo. Você vai se profissionalizar, você vai entrar talvez em um cargo ou em algo que você ainda não se interesse para que lá na frente seja Uhum. concretizado o seu real sonho, né, a sua Sim. real O teu objetivo se concretize, né? exatamente. Sim, Como o senhor disse, sim. foram 27 anos ali dentro do Banco do Brasil, foram 18 anos Sonhando, sonhando. esperando, né? Então, não é tão longe, 27 para 18. Uhum. É quase a mesma quantidade que o senhor Sim. sonhou Por pouco, né, exatamente, o senhor eu não não vi sonhei o tanto o mesmo período que eu esteja sim, realizando o seu sonho, né. sim, aham. E assim, dentro do banco, qual foi o maior erro e o maior acerto do senhor? Que o senhor falou assim: "Pô, esse erro eu nunca mais posso cometer". E o acerto também, de você olhar pra você e falar: "Essa foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida". Ô Matheus, é uma trajetória que não dá para você especificar, para você, né, são vários momentos de aprendizado, foram vários momentos esses que me proporcionaram crescimento, entendeu? Então assim, e eu sempre procurei tirar lição de todos os acontecimentos, de todas as experiências vividas, e é isso que vai te trazendo maturidade, né, que você vai Se motivando cada se vez mais motivando também, cada né. vez mais e vai crescendo ali dentro, né, dentro do ambiente, é um ambiente de aprendizado. O Banco do Brasil foi uma escola gigante na minha vida, sabe, eu cresci muito no período que eu fiquei ali, a formação do banco ela é muito boa, sabe. O preparo que o banco fornece para os funcionários é espetacular, sabe, é gigante. É uma das maiores, né, instituições do país, né, se destaca nisso aí. Então, assim, mas foram vários os momentos, sabe, de crescimento, de tanto de erros quanto de acerto, né. Eh, Nessa trajetória, o senhor acha que mudaria alguma coisa? Por exemplo, eu estive 27 anos no Banco do Brasil. Hoje, eu olhando para trás, eu mudaria alguma coisa ou o senhor não mudaria nada? Mateus, eu procurei aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgiram, né, na minha caminhada, não só no Banco do Brasil. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento, sabe, assim: "Ah, poderia ter feito nisso". Hoje, quando eu olho um pouquinho para trás, eu vejo, assim, o período que antecedia a minha aposentadoria, s eh eh talvez eu tivesse me preparado melhor para viver esse período aqui fora, mas graças a Deus, quando eu saio, eu consigo redesenhar essa situação e com uma rapidez muito, sabe, muito veloz, foi muito rápido o que eu redesenhei. Então, por exemplo, a minha presença no digital, no LinkedIn, por exemplo, que hoje eu estou com 146 mil seguidores.
Ela surgiu depois da minha aposentadoria, surgiu eu me aposentando e eu iniciando ali, aí eu falo: "Caramba, 10 anos onde eu não tive um despertar para procurar saber o que era aquilo". Você entendeu, Matheus? Então, assim, é nesse sentido hoje que eu olho e vamos dizer assim, um leve arrependimento, você entendeu? Tipo assim, Sim, no período que antecedia, por que que eu não desenhei? Por que que eu não idealizei? Então, algumas coisas, Matheus, só para você ter uma ideia, aconteceram muito depois da aposentadoria. Eu me aposento e aí eu começo a me reinventar. E é aí onde entra o Geraildo que fiz aventuras que eu jamais imaginei que eu fizesse, né, como os saltos, como o paraquedismo, como os saltos de pêndulo, e eu ativei esse modo aventureiro que hoje eu não consigo desligar, você entendeu? Então, assim, mas não fazia parte, entendeu? Antes da aposentadoria eu não tinha isso em mente, mas depois que eu me aposentei, eu comecei a me perguntar como é que eu quero tocar a vida daqui para frente, né. E aí alguns projetos foram surgindo, né, com essas perguntas, com essas provocações que eu me fazia, né. E tenho redesenhado, sabe. Essa presença minha no digital tem me trazido grandes oportunidades, sabe, de conhecer muita gente no país inteiro, de formar parcerias. Inclusive agora saiu o livro, né, Transformando Cicatrizes em Combustível para a Vitória. É um e-book que está muito bom, muito bom. perfeito. Ele conta, né, muito dos perrengues, muitas das minhas superações estão nesse livro. Fui convidado para outros livros em coautoria. Então, assim, tem vários convites, tem algum, sabe? Então, o por isso que eu vejo muito, Matheus, o digital com grandes oportunidades. Então, resta a gente saber aproveitar. E talvez eu ainda esteja vivendo muito na fase inicial ainda do digital, onde eu precise explorar melhor isso aí, sabe? Onde eu precise entrar com mais força nisso aí, entrar com o pé direito. Eu fiz essa pergunta para o senhor, até porque, assim, o senhor deu a resposta que eu e todas as pessoas que vão assistir isso aqui precisam ouvir. Por quê? As pessoas têm um costume de dizer: "Eu mesmo, pô, eu precisava ter feito algo lá em tempo X, eu precisava ter feito algo lá em tempo Y". Só que não é sobre você ter precisado fazer algo. Foi uma construção que você fez naquele Uhum, período e que você precisa se reinventar no momento que você está agora. com certeza. O passado, ele faz parte de você, ele Uhum. foi a sua vida, mas o que vai tornar você o que você sonhou é o momento agora, É é o o momento. presente. É o que você está fazendo agora. E não adianta se Exatamente. arrepender do que passou, né, Matheus? Por isso que eu te falo assim, eu não tenho muitos arrependimentos. Eu tenho um irmão que ele sempre quando a gente conversa, ele fala assim: Geraldo, você não olha para o passado, você só olha para o futuro. E de fato eu tenho muito isso, né, eu não fico muito ruminando, reclamando. Por Perfeito. exemplo, quando eu falo das dificuldades que eu passei no sertão, longe de mim falar me vitimizando, não, muito pelo contrário, eu falo para dizer do orgulho da minha trajetória, né, do orgulho de onde eu saí e o que eu consegui ao longo dessa caminhada. Poderia ter construído mais? Poderia, mas tem vários motivos, vários fatores aí no meio do caminho, e eu não fico me culpando, eu não fico, sabe, me penalizando, eu não fico com murmúria pelo que passou, pelo que deixou, pelos erros que eu cometi. Quem não erra, né? Eh, então, assim, eu costumo olhar muito pela frente, para frente, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho Perfeito. construído muito esse Geraildo do futuro, sabe. Hoje eu tenho me perguntado muito como é que eu quero. Tem um perfil no Instagram que eu gosto dele, que é assim: "O que eu quero ser quando envelhecer?". E essa é uma pergunta muito boa, né, quando eu envelhecer, porque eu ainda não envelheci, então a minha cabeça ainda é muito jovem, o que tem dentro de mim ainda é muito forte e tem muita jovialidade nos meus pensamentos, nas minhas, né, nas minhas ideias, nos meus projetos.
É tanto que quando eu olho, por exemplo, algumas peripécias dessa daí, de eu estar saltando, de eu estar fazendo essas coisas aí, eu acredito que são poucos jovens e pouquíssimas pessoas da minha idade que ousam fazer isso. Basta você acompanhar aí os perfis e você vai ver que Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas assim. pessoas ousam fazer, né? E eu quero cada vez mais estar me reinventando, inovando, buscando e construindo a minha melhor versão. Isso a cada dia que passa, né? Aproveitando esse gancho que o senhor falou do pulo, eu vi num corte o senhor falando que tinha muito medo de altura, que a altura era um Tenho, né? medo. Não é que tinha, não tenho. Essa é verdade. As pessoas, elas veem a gente e falam assim: "Ah, mas fulano venceu o medo". Só que não é vencer o medo existe. Enfrentou o medo, né? Enfrentou o Exatamente. Como medo. que foi para o senhor, sabe, falar assim: "Eu preciso enfrentar esse medo e pular de cabeça mesmo"? Como é que foi? Explica pra Na nós. verdade, foi um convite, né? Um convite de uma amiga que a gente trabalhava juntos e ela falou: Gera, vamos saltar de paraquedas? E eu falei: bora. Só que aí no meio do caminho ela tentou desistir, né? E aí eu falei: se você pode até desistir, mas eu vou. Enfim, eu fui. Isso foi no dia 3 de julho de 2021. 3 de julho de 21 foi o meu primeiro salto. E assim, é algo muito desafiador. Só para você ter uma ideia, eu fiquei tão aceso naquele dia que eu não conseguia dormir. E mais o vídeo chegou na boquinha da noite, cara, eu fiquei aquele vídeo só repetindo, repetindo, e assim, sabe? E a minha cabeça ficou a mil, eu não conseguia desligar. Eu fiquei elétrico, elétrico, sabe assim, aceso de ver aquilo. E ele é tão viciante que depois desse aí, eu saltei no dia 3 de julho, quando é no dia 7 de agosto, eu já saltei com os meus filhos, né? Então, assim, e depois que eu saltei, Matheus, dentro da coisa de inspirar, foram 10 pessoas que saltaram e todas disseram que foram inspiradas por mim. Então, isso para mim é muito saboroso, é muito gostoso, né? Saber que o meu salto instigou outras pessoas a saltarem, né? Encorajou outras pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quantas pessoas estão observando e para quantas pessoas a gente está sendo referência, quantas pessoas não Exatamente. estão, né, nos imitando, Se seguindo os nossos, inspirando se nos inspirando, seguindo os nossos passos. Então, é uma das coisas que eu mais gosto, é exatamente essa coisa, né? Só que é uma droga. Depois do paraquedas, aí eu procurei uma droga pior, né? E aí eu desço lá em Urubici, Santa Catarina, e salto de pêndulo, que é pior, é muito mais assustador, sabe? Eu travei lá na beira do penhasco e tudo mais, mas fui com medo e fui, né? Fui empurrado, quem olhar. Tem até no meu Instagram tem um vídeo cru, né? Que vê que eu travo, que eu tô movido pelo medo, o medo me dominou. E para você ter uma ideia, Matheus, como a gente tem que tomar cuidado com os nossos medos, porque eles podem nos paralisar. Então você veja, quando eu cheguei em frente à beira do penhasco lá que eu travei, um lado meu dizia, não vai. O medo, né? O lado do medo dizia, não vai. Aí o outro perguntava, mas e agora? O que é que eu vou dizer em Rondônia? E ele já dava a resposta pronta, que era um prato perfeito. Ele dizia, você diz que saltou? Ah, mentira, ele me querendo que eu mentisse. Você diz que saltou e que deu problema na filmagem. Pronto, saltei. Eu não tinha que provar para ninguém. exatamente. Cadê a prova? Não, não deu, deu problema lá na filmagem. Mas e aí aquilo, a consciência dizia, você vai se arrepender pro resto da vida, tipo, vai sair daqui frustrado. Enfim, Deus foi tão bom comigo que eles me conduziram, né, mesmo eu dominado pelo medo, e eles me empurraram. Eu falei, graças a Deus que aconteceu esse empurrão e eu volto com a real, sabe? Então, assim, e você veja, Mateus, são 4 segundos que o medo te paralisa, porque a queda dura 4 segundos, então, da beira do penhasco para pendular é 4 segundos, então é rápido, é um piscar de olho, mas é desesperador, né? Então, assim, mas é muito bom esses enfrentamentos, sabe? E o medo, o problema do medo é que ele causa uma descarga de adrenalina no corpo. Quando a gente se vê ali, o nosso cérebro, ele por instinto de sobrevivência, é o que o Uhum. senhor falou, ele nos faz, Tenta proteger, né? nos dá Uhum. respostas que a gente mesmo não quer ouvir, Sim. né. Ele começa a dar 1000 métodos para que a gente não faça o que a gente precisa fazer. É Uhum. aí que tá. Assim, na sua situação, foi uma situação de medo real ali de cair. Mas tem muita gente que, por exemplo, eu quero abrir um negócio,
eu quero sair do meu emprego e começar um espetinho, e ela não faz por Por quê? Por medo. conta do medo. Uhum. Sim, E o medo, ele é o maior matador de com sonhos. certeza. Destruidor de sonhos. Ele Ele destrói. destrói tudo. Assim, eu acho que hoje, eu, apesar do meu pouco tempo de vida, hum, a principal coisa que eu tento acabar todos os dias é com o meu medo. Não que ele não exista, todo Uhum. dia é um medo diferente, mas eu não me deixo dominar pelo medo mais. Eu acho que o Uhum. senhor tem esse mesmo sentimento, que quando o senhor se vê de frente com medo, o senhor já sabe como lidar com ele, né? Sim, enfrentar. Mateus, e tem um livro até que eu reli agora, né? Eu já tinha lido ele há muitos anos atrás, mas eu senti necessidade de ler novamente, que é O Poder do Subconsciente. Vale muito a pena a leitura desse livro, sabe? Ele, ele te ensina, né, a lidar com alguns medos, com algumas inseguranças, sabe? A te tornar mais valente, né? E a entender como que funciona a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente, né? Então, que é o subconsciente, né? Então, assim, vale muito a pena essa leitura, sabe? Principalmente para você que está novo, né? Quanto mais cedo a gente aprender, quanto mais cedo a gente tiver acesso a algumas informações, melhor lá no futuro, Com né? Não pode certeza. deixar o tempo passar, né? E depois lá na frente você vai bater um arrependimento, por que que não? Então, assim, quanto mais cedo você começar a aproveitar, né, a ter acesso a essas informações, a criar conexões com pessoas que consigam, que tenham um grau de maturidade, que tenham um nível de maturidade superior ao seu, que consiga te ajudar, né, no teu desenvolvimento, nos teus enfrentamentos. Isso é muito bom, porque a gente precisa, né, de ter referências. Quem é referência para o Mateus? Nas finanças, né, em estudo, quem é que Mateus admira? Então isso faz total diferença, essas pessoas, né, quando você seleciona muito bem essas referências É que aquela você ideia que a gente tem que ter ao nosso lado pessoas que nos impulsionem, né? A gente tem sim, que pessoa do nosso lado que a gente se inspire nelas, para que sim, a gente possa também se tornar cada vez uma pessoa melhor. uhum, Eu mesmo, assim, coisa de jovem, né, mas ali no quando eu era mais novo, cara, eu tinha um problema que eu era muito individualista, entendeu? Eu uhum, achava que eu era autossustentável, eu podia fazer isso sozinho, aquilo sozinho. Hoje eu já entendi que não é assim que funciona. uhum, Hoje eu sim, já entendi que a gente vive em sociedade não é à toa. Todo mundo uhum, precisa de todo mundo. todo mundo, E eu acho que esse é um dos aprendizados que muitos seres humanos não conseguem, absorver tão cedo, uhum, que você vai precisar uma hora daquela pessoa que talvez que você virou a cara. Tem muita uhum, gente que é assim: "Ah, fulano falou isso, eu não gostei". Eu sou bem diferente, eu acredito que o senhor também é assim, só pela sua personalidade, de não carregar ódio e raiva de ninguém. Houve uma discussão aqui, morreu aqui. Amanhã a gente tá tudo certo de novo, o senhor pede desculpa, fulano uhum, pede desculpa e a gente recomeça. Não levando, sabe, pro lado do pessoal, carregar ódio de pessoa X, pessoa Y, aham. muito pelo contrário. Como que o senhor vê isso? Mateus, mas ó, bom você tocar nisso aí, porque tem coisas que é inerente, que faz parte em cada fase da vida da gente. Ah, o Geraldo sempre foi assim. Não, eu já fui muito rancoroso, já fui de Perfeito. guardar muita mágoa, você entendeu? Então, assim, hoje não, hoje eu me libertei dessas coisas. Você faz comigo, pisa na bola comigo, eu posso até ficar com raiva naquele momento ali, mas eu já te perdoo. Eu costumava até brincar quando alguém fala alguma coisa, que quando alguém, ah, me perdoe aí, eu fiz isso, eu falo, ih, antes de você errar comigo, eu já tinha te Já tinha perdoado como perdoado. Cristo, né? Fazendo um paralelo aí com Cristo. E de fato, hoje eu me tornei muito isso. Mas eu passei a não carregar mais. E a mágoa, e o rancor, e o ódio, e esses sentimentos, eles só fazem mal para quem? Para quem carrega, né? Pra nós, Então, assim, eu exata. já me libertei muito disso aí, mas eu já fui no passado, tá? Então, assim, é a figura do. Não, não, também fui, também vivi. Então, tem muito a ver, às vezes, a imaturidade, a fase que você vive. A experiência, ela vai trazendo uma série de mudanças, né? As formas que você encara. Depois você vai olhar para trás e vai dizer, cara, eu também agi assim, né? Mas é um caminho, é uma trajetória. Agora é extremamente importante que a gente tenha
essa consciência de estar buscando esse crescimento, né, de estar buscando conhecimento, de estar querendo evoluir, de estar querendo crescer, seja através de uma leitura, seja através e hoje, né, Mateus, eu costumo dizer que o mundo está rico, porque quando você vai ali na internet, você vai nos podcasts da vida, no Spotify, no YouTube, tem materiais riquíssimos, pessoas te ensinando como ser melhor. Então, assim, você está fazendo uma caminhada, você está fazendo uma academia, aproveita para ouvir, né, uma coisa que contribua com o teu crescimento, que te torne uma pessoa melhor. E essa busca, constantemente a gente tem que estar se perguntando, né, o que é que eu preciso fazer para que eu melhore? E isso, quando você faz essas perguntas, as respostas vêm, né? E sempre olhando quem é referência nisso, para quem eu posso, né, olhar, com quem eu posso crescer. E pessoas para a gente se inspirar aí tem aos montes, Com certeza, né, não falta. não falta. O senhor hoje, como um líder, se vendo assim, como uma pessoa que pode mentorar outras pessoas, que passa todo o seu conhecimento para as pessoas, qual que é a dificuldade que o senhor encontra, assim, para realmente passar todo o seu conhecimento para as pessoas? Onde o senhor vê uma dificuldade, assim, a ponto de dizer: "Caramba, eu preciso reinventar isso"? Tem algum momento que isso acontece? Ô Matheus, você fez uma pergunta bacana, que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me fez uma pergunta que era mais ou menos assim, se na mentoria que eu ia fazer com ela, se eu ia deixá-la, tipo assim, igual, né, ao Geraildo atual, a minha versão atual. E é muito difícil, porque o que acontece? Tem uma trajetória, tem uma construção, e ela é Sim, longa, e ela não é num piscar de olho que isso se dá, que isso acontece. Mas eu tenho aprendido que muitas vezes quando você está buscando uma mentoria em mim, você está querendo se conectar com o meu nível de consciência, qual é o modo. Então, se você for esperto, você vai pegando, né? E você vai trazendo para a sua vida perfeito. por modelos, né? Como é que o Geraildo age? Como é que. Entende? Então, assim, e numa mentoria, onde você passa ali uma hora e meia, onde a gente conversa, onde a gente aplica algumas ferramentas, você tem muita oportunidade de estar assimilando, né? Qual é a visão, qual é o nível de consciência, como é que ele conduz as coisas, e você vai assimilando isso aí também, você vai buscando o autoconhecimento. Que é importante para que como é que eu estou agindo, como é que o Geraildo age, como é que eu estou agindo, como é que fulano está agindo. Então você vai fazendo isso aí, você vai modelando, você vai trazendo para você, e você vai se aperfeiçoando, né? Então, e quanto mais você se questiona disso aí, Mateus, mais você cresce. Né? O teu crescimento vem muito desses questionamentos, dessa busca. E por isso que eu estou te falando. Então, enquanto você é novo, enquanto outros aí que são novos, né, que buscarem, né, essa melhoria, buscarem esse crescimento, mais rápido você vai chegar lá. Eu acredito que facilita muito o atingimento dos teus objetivos, quando você tem essa busca incansavelmente, quando você está sempre buscando, sempre buscando. Ah, depois eu faço, próximo ano eu faço. Não, Não, tem que é ser agora. planejar a tua vida, o que é que dá para eu fazer agora. E eu costumo até falar, né, Matheus, que dá para você fazer até planejamentos. Não, eu tenho um planejamento anual. Fatia esse planejamento, o que é que eu vou fazer no primeiro trimestre, faz igual os bancos têm né, os planejamento ali mensal, trimestral, semestral, anual, enfim, mas você tem que estar se planejando o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou buscar esse semestre, né? E eu costumo até falar que agora eu tenho, por exemplo, o ano passado eu fiz um projeto muito bom para mim, né, de desenvolvimento, de melhoria, onde eu passei a cuidar muito do pilar da saúde, porque chegou um ponto, eu estava totalmente estragado, sedentário, obeso, com gastrite, com refluxo, com um monte de problemas, e eu falei assim, ou eu resolvo isso aqui, ou eu não vou ter vida longa, eu não vou muito longe. Perfeitamente. E aí, o desejo dentro de mim de viver muito, quando eu olhei, Mateus, eu falei: "Não, estragadinho igual eu tô, eu não vou longe". Então, assim, eu passei a cuidar. Então, você veja, para mim foi o ano onde eu mais me dediquei à minha saúde.
onde eu fiz mudanças de chaves, eu mudei, sabe, pensamentos em mim, comportamentos, atitudes, que eu falei assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de estar numa academia, me vendo com disciplina de caminhar, mas eu tenho minhas referências, eu tenho pessoas que me inspiram nisso aí, né, que me cobram, que estão perto de mim. Geraildo, você precisa, Geraildo, cuida disso. Mas eu demorei a despertar. Então, e não adianta, Mateus, eu estar aqui do teu lado, te cobrando, te orientando, ou até sendo teu mentor, e, né, te dizendo o melhor caminho, se você não quiser, se você não, não tiver a consciência de que você precisa daquilo. Então, essa mudança tem que começar em você. Tem que ter o Você despertar tem da que ter o próxima pessoa. despertar dentro de você dizer: "Não, eu quero ser melhor". Ah, o Matheus tá fazendo um podcast. Cara, como é que eu vou fazer para melhorar meu podcast? Quem são os melhores do país? Que eu vou seguir essa turma, eu vou olhar, eu vou assistir, eu vou ver e eu vou trazer as ideias, eu vou incorporar, eu vou pegar uma ideia dele, eu vou melhorar, eu vou aperfeiçoar, né? Mas aí a gente tem que estar constantemente com essa busca, constantemente se perguntando. E nada melhor do que você se perguntar. E principalmente na hora antes de dormir, viu? Então, e o senhor falou uma coisa muito interessante, que foi assim, eu tô me dedicando, agora eu tô no treino, eu tô na academia. E assim, o senhor já é um líder. E as pessoas que observam o senhor, querendo ou não, o senhor é a referência. Então, assim, se uma pessoa hoje olha o senhor, pô, eu quero ser um mínimo ali próximo do que o Geraildo Santana é hoje. Então ela tá vendo o caminho que você tá trilhando. Ela tá vendo que você tá passando uma ideia de que eu, antes, não tinha na minha cabeça que eu precisava me cuidar, cuidar da minha saúde. Mas agora eu tô fazendo isso. Uhum. E isso demonstra o quê? Que o senhor, apesar de o senhor ser liderança, o senhor também tá sempre se aperfeiçoando, sempre buscando melhorar, não só no ramo profissional, mas no ramo do pessoal também, a sua Uhum. saúde. Sim. E assim, o senhor hoje tá no cooperativismo, né? Não, eu não estou mais. Não está mais? Não, não. Eu encerrei isso em julho de 24. Desde julho de 24. 24 eu estou só com mentorias. Ah, então é bem recente. É, É, recente. como que foi essa caminhada do senhor no cooperativismo? Como que o senhor atuou Eu dentro me da comunidade? aposentei no Banco do Brasil e vim para o cooperativismo, né? Eu tinha passado 27 anos no Banco do Brasil e no cooperativismo eu passei quase 4 anos. Então eu acabei somando com o tempo de banco 31 anos, vamos, né? 31 anos de sistema financeiro. Mas Perfeito. hoje eu estou só no digital, né? Hoje é só o digital o Só no foco. digital com as mentorias, né? Para você ver a força, o poder do digital, né? Chega a um ponto ali onde você já vê que isso é o futuro. Querendo ou não, né? Sim. O, o mundo real nosso aqui, entre aspas, não deixa de girar. Uhum, sim. Mas o digital, ele é o que está comandando hoje em Uhum, dia. sim. Hoje em dia as pessoas, elas precisam cada vez mais se atualizar e Uhum. buscar o conhecimento para também não ficar para trás. Sim, sim. Ô, Matheus, e eu vejo assim, e eu vejo que ainda não teve um despertar para o digital. O digital, ele ainda, né, É novo ainda. é novo, tá só começando, né? E também não vai ser um espaço para todo mundo, né? Ali tem muita gente que não se identifica, né? Nem todo mundo gosta de estar, de atuar ali, e nem todo mundo também enxerga oportunidades ali, né? Então, assim, como vai ter pessoas fazendo no pessoal, vai ter pessoas fazendo no híbrido, né? Um pouco atuando né? No pessoal e no presencial e no digital, você entendeu? Mas eu acredito que ainda vai crescer muito, sabe? E daqui para frente o futuro ele passa pelo digital, sabe? E para mim é um caminho sem volta. Essa caminhada do senhor no LinkedIn, como que foi? Conta um pouco para nós sobre ela. Hoje é a rede social que o senhor conta com mais seguidores, né? Hoje ela, na verdade, quando até 2020 eu só tinha o meu nome e o meu e-mail lá, e eu não sabia nem para que era aquilo. Chegava os e-mails e eu apagava, eu falava lá, eu lá quero isso, eu lá quero isso. Para mim era algo de mandar currículo, para para alguém que estava precisando trabalhar aqui, tá? E eu apagava.
aqueles e-mails. E quando em 2020 eu tô saindo do Banco do Brasil e vindo para a cooperativa, eu observei que todo mundo lá tinha, né? Eu falei assim: "Opa, eu também tenho que ter o meu". Aí eu comecei a organizar o meu, mas o meu tinha só o meu nome cadastrado e meu e-mail. E aí eu comecei a organizar o meu, a organizar, e fui me perguntando, sempre eu me perguntava assim: "O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu sei fazer?". Aí eu falei assim: "Ah, eu só sei, né, inspirar pessoas, incentivar, contribuir e tal". E eu entrei nessa linha com mensagens, né, muito com mensagens motivacionais e tal, e eu fui crescendo, sabe. E aí foi um laboratório onde eu observava outras pessoas, como era que elas faziam, para onde eu ia, e eu fui entendendo a coisa. E naquela época lá, tinham poucas pessoas dispostas a ajudarem outras. Eu sempre ajudo, quando alguém pede alguma orientação, eu sempre dou dicas, e eu acho bom fazer isso aí, porque até porque eu não tive, e não é porque eu não tive, né, apoios, não tive orientação, que eu vou deixar de ajudar outros. Sim. Então, muito pelo contrário, não faz parte da minha essência agir assim. E eu fui, sabe, fui mapeando, fui construindo e ouvindo umas coisas, ouvindo outras, lendo umas, lendo outras, e fui criando o meu modelo ali. E de repente o meu começou a dar certo. E houve uma época lá, Matheus, que deu tão certo que a cada 50 dias, em média, eu crescia 10.000 seguidores, Caramba. 10K a cada 50 dias. E aí eu fui crescendo, sabe? E você vai ganhando notoriedade, você vai sendo visto, você vai estabelecendo conexões, sabe? Mas eu te digo assim que é um mar de oportunidades, sabe? Essa rede social. Hoje, se disser assim, ó, você vai ficar só com uma, eu ficaria com ela, sabe? Sem sombra de dúvida. O senhor disse uma coisa interessante que foi no início, né, que o senhor achou que era mandar currículo, isso e aquilo. E as pessoas têm muito essa visão do LinkedIn. Ainda acho, e não é. E não é. O LinkedIn, ele é nada mais, nada menos do que uma rede social profissional. É uma É, rede só que social tem uma coisa, né, voltada, né? Matheus? Tem um negócio ali também que é assim, é uma rede de relacionamentos, de você Isso. criar vínculos, né, profissional e tal. E o que é que eu observo em algumas pessoas? Pessoas que têm uma certa dificuldade. Eu até avalio uma pessoa, por exemplo, quando a pessoa pede uma conexão, eu mando uma mensagenzinha agradecendo. Tem umas que visualizam, não falam nada. Eu falo: "Mixe, essa pessoa tem uma certa limitação em construir relacionamento", Sim. porque ali não custava nada, é uma oportunidade. "Oi, Geraldo, que bom, seja bem-vindo também", não custava isso. Então, e relacionamento é sobre isso, É né, sobre é isso. sobre essa troca. E aí eu vejo também que às vezes o que acontece, é o network, essa coisa toda, você tem que ter ele construído. E você pode não precisar deles, né, para alguma coisa, vamos assim dizer, mas se você constrói, se você se relaciona quando você precisa, você tem a quem recorrer. E tem algumas pessoas que elas deixam para construir de última hora. "Pá, eu tô aqui, tô empregado, tô bem, Tô tô ganhando tranquilo. bem, tô tranquilo. Ah, vou lá construir isso aqui", né. E hoje você veja que esse posicionamento, a construção dessa marca pessoal, a tua presença no digital, ela é fundamental. Então, quando eu estou, né, trabalhando aqui, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, estou satisfeito com a minha situação atual, mas eu também estou fazendo esse trabalho aqui paralelamente, porque você nunca sabe o dia que você vai precisar utilizar. Então, de repente, deu uma zebra ali, você tem algo. Agora, aí você está vivendo naquela bolha, eu costumo falar, da tua corporação, da tua organização, da tua empresa, só vive aquilo ali, de repente você perde aquilo, aí até você construir uma marca, uma identidade, um posicionamento, aí demanda tempo. Né. Você Que se eu vê poderia perdido, né. Exatamente, sim. Que eu poderia ter me preocupado. Então é aí onde, quando você pergunta de arrependimento, quando eu digo: "Por que que eu não tive alguns despertares enquanto eu ainda estava no Banco do Brasil?". Mas não me arrependo de não ter tido, porque graças a Deus eu consegui contornar algumas coisas, como eu te falei, com uma Muito certa bem, rapidez, exato. perfeitamente. Seu Geraldo, uma pergunta agora bem específica Uhum. e bem complexa. Bom, de toda a sua trajetória até o momento atual, tudo o que o senhor fez para chegar no momento atual, o senhor considera que foi planejado
Ou o senhor considera que a vida, o destino foi trazendo o senhor até aqui? Mateus, olha só, boa pergunta. Não teve um planejamento, você entendeu? Foi igual batata, né? Não foi acontecendo. Deus foi encaminhando, Deus foi abrindo algumas portas. Às vezes eu queria ir para um lado, mas Deus puxava para outro. Então, assim, eu costumo dizer que teve muito Deus em toda essa trajetória, né? E às vezes a gente faz um plano, a gente quer uma coisa e Deus tem outra melhor para a gente. Mas aquele planejamento, aquela coisa toda, não. Eu acho que se perguntar assim, toda a trajetória minha falhou nesse sentido. Mas até tem um pouco, voltando um pouco, tem um pouco de condição também nisso tudo. Por exemplo, eu fui fazer minha faculdade depois dos 40 anos, entendeu? Então, assim, tem. Agora, dependendo da pessoa, quando você tem muito mais condições, talvez dê para você fazer um planejamento, Sim, né? Então, você veja que às vezes o pobre ele tem que se agarrar em quê? Ao sonho, né? Então, sonhar é diferente do planejar. É tanto que, por exemplo, quando eu digo para você, eu estava fazendo um outro segundo grau, eu nem sabia porque eu estava fazendo, mas Deus sabia. Entende, né? sim. Então, assim, é tanto que quando eu passo, eu olho para trás e falo, cara, se eu não tivesse ali estudando, eu não teria sido aprovado. Por isso que eu digo que tem muito Deus na caminhada, sabe? Te guiando, te conduzindo, sabe? E te protegendo ao longo de toda a tua trajetória. E é muito importante que a gente tenha, né? Que a gente entenda que tem os meus sonhos, tem os meus tempos, eu tenho a minha pressa, eu quero para amanhã, mas tem o tempo de Deus, como eu esperei 18 anos, É. né? Então foi Deus me ensinando a esperar, né? Tem tem muita gente que costuma comentar o quê? "Ah, eu planejei minha vida assim e acabou que não foi como eu esperava. Ah, eu fiz tal coisa e Uhum, acabou que não foi como eu esperava". Só que na realidade a vida funciona assim, né. uhum. Às vezes a gente tem um sonho, pode ser que o nosso sonho mude, pode ser que o nosso sonho se mantenha Se perca no constante. meio do caminho, né? Uhum. Exatamente. E é normal, não tem nenhum problema nisso. Mas o principal é se apegar em Deus, Sim, porque no fim de tudo é Ele que sabe onde a gente precisa estar. sim, ele que dirige, né? Ele, assim, ele é o quem construiu e quem vai nos mantendo cada vez mais Sim, certos no caminho, né. sim, Eu tô levando a minha vida como? Eu procuro sempre pensar no meu próximo passo. Eu tô dando um passo pensando no próximo. sim. Há muito tempo atrás eu era como? Eu não pensava, sabe, no próximo passo, eu não tinha aquela coisa de dar um passo pensando aonde eu vou dar o próximo, sabe. Uhum. E hoje eu tô diferente, hoje eu já tô mais tudo que eu faço hoje é pensando no amanhã. Por isso que eu te Sim, fiz a pergunta, porque o planejamento ele é importante, com né. certeza. Não quer dizer que lá na frente vai ser aquilo que a gente estava Uhum. querendo. Só que você ter planejado, você constrói o seu caminho de uma forma mais linear, né, Uhum. você acaba sofrendo menos, você acaba se vendo em menos situações complicadas, tanto financeiramente como profissional, como o senhor disse. Eu não sabia por que que eu estava cursando o segundo grau novamente, mas Uhum. foi muito útil lá na frente. Sim. Então eu acho que o planejamento é uma das coisas, assim, que a gente tem que mais levar na nossa vida e conservar, Uhum. né, Sim. junto com a disciplina. Aproveitando esse assunto da disciplina, e o senhor disse que está na academia, o senhor comentou que o seu ponto de partida para ir para academia, né, para cuidar da sua saúde, Uhum. foi ver que você não estava bem de saúde. Uhum. E assim, hoje, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo referente a isso? Uma pessoa agora que não está cuidando da saúde, o que o senhor diria para ela para convencer essa pessoa de que cuidar da saúde não é só importante, como necessário? Ó, Matheus, eu negligenciei muito esse pilar, né, que é o pilar da saúde. Sim. Quando eu fui encurralado, agora você vai ter que cuidar. Então, assim, eu entrei numa fase, morreu uma pessoa amiga, né? E aí a morte dessa pessoa nova. E aí eu também perdi 2 irmãos nessa caminhada.
E eu não me lembrava a idade dos meus irmãos, e aí eu perguntei para minha irmã, eu falei assim: "Com quantos anos Branco morreu?" Ela falou: "Ele ia fazer 53". Falei: "E Fia?" Ela falou: 59, e eu ia fazer 59. Falei: "Tu é doido?". Então, historicamente, meus irmãos morreram novos, né. Aí eu falei assim, eu com problema de saúde, meu irmão mais velho também, eu falei assim: "Não, não, não, sabe, chega". Então assim, eu mudei drasticamente, eu me conscientizei da importância disso aí, Matheus, e eu parti para cima, sabe, cuidando da alimentação, cortando algumas coisas, incorporando caminhada, né. Em setembro incorporei, a academia. E por quê? Porque eu me prometia, Matheus, eu me prometia, sabe: "Vou entrar na academia, vou entrar na academia", e quando? Aí com aquela desculpa: "Ah, mas eu não tenho ninguém conhecido para ir e tal". Cara, a melhor companhia é você. Hoje eu vou Exato. sozinho, hoje eu caminho sozinho, hoje eu não dependo, fulano para ir comigo. Não, se tiver é bom, né? Você vai conversando, é agradável e tudo mais, mas não. Mas se não tiver, eu vou sozinho, sabe? Não tem nenhum problema e eu gosto de ir, sabe? Hoje, se você perguntar, eu prefiro ir sozinho. E como diz o ditado, é melhor só do que mal acompanhado. Então, assim, né? Então, é melhor você estar na sua companhia e você gostar e você querer. E ninguém vai fazer por você. É Exatamente. você por você. Então, assim, foi uma das mudanças de 2025, uma das melhores mudanças que me ocorreram até então, sabe? Essa essa ficha ter caído, sabe, Matheus, para esse cuidado. Então você veja, os meus indicadores de saúde todos melhoraram, sabe? Eu evolui muito nesse período. 15 quilos a menos, vários problemas de saúde que eu tava, gordura no fígado, né? Esteatose hepática grau 3, gastrite, refluxo, tudo isso melhorou. E você se sente muito melhor quando você olha no espelho e você vê que o teu corpo tá mais, né? Ainda tem um pouquinho de gordura aqui, mas eu tô trabalhando nela para E esse é o eliminar. melhor conselho, né, a pessoa entender que não tem essa de que: "Ah, eu não vou pra academia porque eu não tenho dinheiro", ou "Eu não vou porque eu não tenho uma companhia", ou sempre tem uma desculpa. Uhum. Então esse é o melhor conselho que você poderia dar, que é entender que você só Se precisa ter força de conscientizar. vontade Sim, e cuidar de si mesmo. Você não tem sim. ninguém pra te acompanhar numa caminhada? Vá sozinho. Você não pode pagar uma academia? Treine em casa. Caminha, né, vai caminhar, vai fazendo, sim. Exatamente, mas nunca dê desculpa pra você mesmo. E aí, Matheus, até dentro disso eu tenho até, assim, faz parte das promessas que eu me fiz, né, incorporar outras atividades. Mas aí também eu não estou desesperado com nada, eu estou fazendo com muita calma, com muita tranquilidade, sem desespero, você entendeu? Sim, Tanto que, por exemplo, na academia eu cuido para fortalecer um joelho, meu joelho esquerdo, então assim, eu tomo esse cuidado, né, porque aí eu não posso chegar lá e fazer de qualquer jeito, pá, estoura o joelho, aí pronto, aí parou o projeto. Então assim, eu vou com muito cuidado, principalmente quando, né, quando é ligado a esforço da perna, do joelho, envolve isso aí, eu tomo muito cuidado, né, mas eu quero incorporar outros hábitos, eu quero ir evoluindo. Para quê? Para que eu consiga ter uma velhice saudável, né? E você veja, quando eu olho aí para os mais velhos, eu já estou preocupado quando eu ficar mais velho, porque eu ainda não estou, né? Não estou tão velho. Mas quando ficar com 70 anos, quando chegar aos 80, então assim, você tem que estar com o corpo em dia para você aguentar e não ficar na dependência de estar sendo carregado, né? perfeitamente. Tendo saúde, porque eu acho que envelhecer só vale a pena se você tiver saúde, Com toda né? certeza. É aquela história, né, tem gente que fala assim: Envelhecer na cama, né? Doente, "Ra travado, rapaz, meu avô tem 70 anos, mas o bichinho ainda tem tá saúde. trabalhando, tá fazendo isso, tá Sim. fazendo aquilo", é assim. Uhum. E acaba a pessoa levando uma vida que ela gosta de levar, Sim. né. É aquela Que coisa, faz bem, né? exatamente, Uhum. cuidando de si mesmo. Sim. Seu Geraildo, agora uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados e que é complexa, é: qual o segredo para o sucesso? Eita. Essa é uma pergunta complexa. Ô, Matheus, eu acredito que tá muito ligado a tudo isso, assim, que a gente falou um pouquinho, né, desse e o que é sucesso para você, né? Então, a gente tem que entender o que é sucesso para o Matheus, o que é sucesso. Então, cada um tem um Um conceito de ponto de sucesso, vista. porque muitas vezes
A gente acha que sucesso é só você ganhar dinheiro, é só você ser famoso, é só você ter bens materiais. Então vai depender muito do teu conceito de sucesso, né? Mas eu acredito que o sucesso ele passa exatamente por isso, de você saber quais são os teus valores, o que é que eu quero ser, como é que eu quero ser, que futuro eu quero construir, que legado eu quero deixar, né? O que é que eu quero, que mensagem eu quero passar nos lugares onde eu transito, com as pessoas com quem eu convivo. Então, assim, é você ter muito essa consciência e esses conhecimentos, né? Esse autoconhecimento. Quem é Mateus? O que é que o Mateus quer construir? Que legado você quer? Né? E o que é sucesso para você? Então, é importante que a gente responda, porque isso é muito individual, né? Então, às vezes, nós temos uma mania de olhar e de achar que o sucesso exige-se muito, exige fama, exige dinheiro, exige bens materiais e muitas vezes o sucesso não é isso, né? Sim, Às vezes, o que se vende para a gente como sucesso, a gente tem que tomar muito cuidado para não comprar. Né? Por exemplo, o que a mídia mostra para você o que é sucesso. Quando você vai lá no Instagram e você vê um perfil, aí você fica, olha, essa pessoa é de sucesso. E às vezes você não sabe os perrengues, os problemas que ela tem. Então, exatamente. muitas vezes o sucesso para mim é eu ter uma vida em paz, é eu ter uma vida tranquila, né? Eu ter uma vida leve, Estar junto com a família. estar junto com a família, você não ter tanta preocupação. Enfim, vai depender muito, principalmente da que a gente consiga definir o que é o sucesso para cada um da gente, né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre pedi a Deus, né? E até lá no sertão, que não me deixasse faltar o maná, que eu tivesse o maná diário, né? Então, e às vezes quando a gente passa por tanto perrengue, por tantas dificuldades na vida, por tantas punições, tantas penalidades, pelo menos o meu conceito de sucesso diverge muito da grande maioria, né? Eu até às vezes quando eu falo com os meus filhos, alguma coisa assim, eu sempre costumei dizer, meus filhos, o pai é rico, mas rico porque hoje eu tenho condição de fazer coisas que eu jamais imaginei antes dos meus 20 anos, né? Então, assim, às vezes quando eu olho para algumas coisas que eu conquistei, eu falo assim, uau, eu sou rico. Mas se você pegar isso que para mim é riqueza e você jogar para outro, vai dizer, cara, e é só isso que ele acha, mas para mim é o bastante, para mim é o suficiente, entendeu? Então, assim, é a forma que você vive, a forma como você vive feliz. Isso te faz bem, isso te faz feliz, então você é sucesso. Né? Se você leva uma vida em harmonia, se você leva uma vida, sabe? Então, às vezes eu me pego fazendo as minhas coisas que eu falo assim, uau, né? Voltando um pouco, né, Matheus, dentro disso aí, só para que a gente se perder um pouquinho, eu quando eu cheguei em Rondônia com 20 anos de idade, eu não sabia andar de bicicleta. Com 20 Aí anos. precisava trabalhar, eu não tinha habilitação. Eu falava assim: meu Deus, como que o cara vai pegar habilitação se o cara não sabe nem andar de bicicleta? O meu irmão, a gente conversando, ele falou que lembra ele me ensinando a andar de bicicleta com 20 anos. Aí hoje, igual quando eu fui em Urubici, lá em julho, eu fiz a bike a 150 metros de altura. Aí eu falo assim, uau, o menino que aos 20 anos não sabia andar de bicicleta, hoje pedala de bicicleta a 150 metros de altura. Então isso para mim é sucesso. Esse é o segredo do Isso também, sucesso. sabe? Então assim, isso me realiza, isso me faz feliz, sabe? Então assim, é Perfeitamente. exatamente isso, a gente saber definir, né? O que é sucesso. Exatamente. A sua resposta foi a melhor que poderia ter sido, porque realmente sucesso é do ponto de vista de cada um. Não dá Uhum. pra falar que o sucesso é um só. Talvez para a pessoa o sucesso é ela ter um cantinho no mato ali com as Com galinhas, certeza, com um e faz peixinho. bem e ela tá feliz, exatamente, sim. Acordar com o canto do galo, né? Tá. É aquela coisa, acho É. que o sucesso ele tá bem É, próximo da sim, felicidade, sim. E né. a gente confunde muito, né, Matheus? Com certeza. Uhum. Meu amigo, bom, o senhor tem alguma coisa para falar para todo mundo que tá nos assistindo, ainda vai nos assistir, do seu coração, o que você tem para falar para essas pessoas nesse momento? Matheus, tem a letra de uma música, né, que eu sempre costumo dizer ela por onde eu passo, né?
E assim, quando eu estou terminando alguma participação, alguma coisa assim, que é a letra de uma música que ela diz: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu amo a letra dessa música, sabe? Eu acho que Ela é incrível e impulsiona, é, motiva. e a música é Sementes do Amanhã. Eu amo essa música, O nome sabe? da música é Sementes da Manhã. Sementes do Amanhã. Perfeito. Meu amigo, um papo que a gente trocou um pouquinho de ideias aqui, já deu mais de 1 hora. Eu sempre falo, cara, como pode? A gente acha que uma Passa hora, uma rápido, hora e né? meia Sim. É é muito tempo? mas não Não é. é, não é. E assim, Depois que engata, né? depois que Eu já engata fui participar de um negócio que eu falei assim, meu Deus. Eu fui conversar com um pessoal, né? Aí eu falei assim, aham, meu Deus, será que eu vou sustentar meia hora de conversa? Cara, foram 2 horas e eu. Então, assim, mas né, tem algumas conexões que elas geram isso, né? exatamente. E o tempo passa rápido. E assim, eu sempre prefiro fazer em poucas horas, porque fica bem mais tranquilo para as pessoas assistirem, Sim. sabe. A pessoa vai assistir um gravado depois, é 1 hora e meia, 1 hora e 20, ela assiste tranquila. Uhum, sim. E assim, já deixando aqui, que eu quero novamente a presença do senhor, para a gente bater um papo ainda mais aprofundado, Uhum, contar mais um pouco da história do senhor. E é claro que, a partir de hoje, até a nossa próxima entrevista, o senhor ainda vai ter muito mais o que passar para nós, mais informações, tomara. mais mensagens, mentorias, exemplos, ensinamentos e tudo o que o senhor tem de melhor para passar aqui para nós que, querendo ou não, precisamos desse conhecimento, precisamos evoluir, precisamos nos inspirar em pessoas que realmente são como o senhor, que tiveram um sonho, buscaram, realizaram e hoje estão aqui para falar do sonho. Porque tem muita gente que realizou o seu sonho, mas ou vive em outro país, ou tá no seu cantinho no mato, Uhum, mas não tá aqui de forma real para realmente uhum, falar e inspirar, sim, né? E esse é o importante da liderança, é você inspirar outras pessoas a seguirem o uhum, caminho sim, certo e atingirem os seus objetivos e, o melhor de tudo, viver o seu sonho. sim. Não, e quando o assunto é sonho, né, Matheus, eu sempre digo que eu continuo sonhando, sabe? Que eu sou um eterno sonhador, né? Eu continuo sonhando, eu me vejo, sabe? Construindo sonhos diariamente, sabe? Estou sempre, sempre sonhando. E vale a pena sonhar. Eu Vale a acho que pena quando a sonhar. gente parar de sonhar, pode enterrar, né? É hora de enterrar. Pode enterrar o cara aí que ele não tem mais sonhos, né? Como é que você fala? É, Só tá exato. existindo, né? É. Meu irmão, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu que Querendo agradeço. você aqui Tá bom, novamente. com certeza. Já Eu vamos venho. marcar uma nova data Vamos pra sim. gente participar de um papo legal, quem sabe com outro convidado também. Eu queria Sim, muito convidar você e o Telequem no mesmo dia. pode ser. Mas aí a gente tem como? Já Tem que deixa ser no mínimo registrado 2 aí. horas. Vamos sim. Tem que Tô comunicar ao junto. pessoal que essa entrevista vai ser longa. Pode Sim, preparar a pipoca, pode preparar o suquinho ali, que o bicho maravilha. pega. Maravilha. Mais uma vez, agradecer aos patrocinadores, Dallas Burger, Energético Blue Whale, Economy Master Hotel, Speed Travel Telecom, Fábrica Studio Beauty. Mais uma vez, agradecendo aqui por acreditar no projeto, acreditar na gente e fazer com que esse tipo de encontro aqui aconteça, fazer com que eu possa estar conhecendo a personalidade do Geraildo Santana, até porque eu, como pessoa, eu não me via conhecendo as personalidades que eu conhecia através do podcast. Eu acho que a melhor coisa que eu pude ganhar com o podcast foi o network, cara. Foi conhecer Uhum, as pessoas e sim. absorver um pouquinho de conhecimento de cada Uhum, uma delas. sim, Eu acho que esse é o principal ponto que um podcast pode levar a um ser humano, sabe? sim. Eu sempre quis ter um podcast, sempre foi um sonho, mas eu não sabia que o financeiro é o que menos importa.
Tanto que quando eu iniciei, não teve planejamento financeiro, eu não tive um intuito de ganhar dinheiro com isso aqui. Muito pelo contrário, era de conhecer pessoas e de ter ainda mais conhecimento, buscar mais conhecimento. E se essa foi a ideia, com certeza ela está mais do que atingida. Maravilha. Amigo, Parabéns. mais uma vez, meu muito obrigado, Eu tá? que te agradeço. Vamos passar um patrocinador aqui agora e até a próxima.